tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nesse trecho que nós acabamos de ler, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Vamos analisar a lição, que é super importante para nós. No governo da sua vida e na edificação do seu caráter, nós podemos ver que as pessoas, algumas delas, adotam a postura de serem sábias e outras de serem loucas. O sábio, ele governa a sua vida pelos ensinos de Jesus. Já o louco, ele ouve esses ensinos. Ele até aprova, mas ele não coloca em prática. Então, nós podemos tirar uma lição, uma síntese de tudo isso da seguinte forma: todos nós fazemos algo com as nossas vidas, algumas coisas boas e outras coisas más. Agora, veja bem nesse caso que nós estamos analisando, são duas pessoas, são duas características de pessoas, dois tipos, ok? E um sábio e o outro louco. E tem uma coisa, Jesus, ele não falou dos intermediários. O que são esses intermediários? É que não estão entre esses opostos. Não estão entre a sabedoria e não estão entre a loucura. São aquelas pessoas que ele mesmo disse que são os mornos. E ele disse lá no Apocalipse o quê? Que os mornos ele não suporta, ele vomita da boca dele. Então, pessoas mornas é aquelas que estão em cima do muro, que nunca tem um posicionamento. Então, essas pessoas, o próprio Jesus, ele ignora. Agora, o que os dois tipos de pessoas, as duas características, o que eles ouvem? Eles ouvem as minhas palavras, como nós vemos lá no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, o que essas pessoas estão ouvindo? As palavras de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós estamos ouvindo palavras de graça, aquilo que está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 28, diz que todo mundo ficou abismado, ficaram boquiabertos de ver as palavras de graça e sabedoria que saía da boca de Jesus. Também pode ouvir as palavras de vida, o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 16, que ele veio, que a palavra de Cristo era a vida, que nós temos que preservar essa palavra de vida. Ou ainda a palavra de reconciliação, aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, que ele veio para reconciliar o mundo. Jesus Cristo então tem esse papel. Então quando ele diz essas coisas, nós temos que tomar uma posição. Eu desafio você a tomar a posição daquele que é sábio, ok? Porque o louco, você já viu o que acontece. Então, o que nós temos ouvido, gente? Isso eu lanço esse desafio para você. O que nós temos ouvido? O que nós temos aprendido? Olha, e temos que também colocar sobre a ótica do que cada um de nós faz com aquilo que ouve, com aquilo que aprende. Veja bem, edifica a sua vida espiritual, ele edifica o seu caráter no firme fundamento das palavras de Cristo. Ok? O outro ouve o mesmo ensino, ouve a mesma palavra. Ele aprova,
Ele fala, até que é legal, até que é uma palavra boa, mas ele não faz nada a respeito, ele não coloca em prática. Veja bem, nós já temos uma consequência disso, do que nós fizermos. O que nós podemos sofrer? Por exemplo, aquele que põe em prática vai o quê? Os dois, não, eu estou falando aqui os dois, certo? Tanto o sábio quanto o louco. A tempestade virá, a provação virá, isso não tem como evitar. Vem para sobre todo mundo. E podemos ter a certeza que o nosso caráter será provado. Todos nós passaremos por esse teste. Todos nós passaremos por essa provação. E também nós seremos tentados. E isso ninguém vai poder fugir disso. Ok? Porque quando nós reprisarmos a leitura do texto, quando você ler aí, vocês veem que Jesus fala que o homem, que aquele que ouve as palavras dele e pratica, será comparado a um homem sábio, prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então a vida dele vai estar edificada sobre a rocha. Então vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos e vão dar com ímpeto contra a sua casa, ou seja, sobre a sua vida, sobre aquilo que você fez. E se você edificou sobre a rocha, ela vai ficar permanente. Se você edificou sobre a palavra de Cristo, ela vai continuar. Agora, também aquele que não pratica vai passar pela mesma situação. E o próprio Jesus falou que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a ruína. Então, o que nós apresentamos como resultado final disso? Nós teremos consequências, veja, teremos consequências positivas, no sentido de que, se nós administrarmos bem a nossa vida, e se nós não administrarmos bem, nós vamos ter consequência negativa. E então, irmãos, nesse trecho que nós acabamos de ler, não haverá incerteza, entendeu? Com relação ao resultado final. Não existe, talvez, não. Das duas, uma. Ou é positiva, ou é negativa. Não existe em cima do muro. Se você praticar, se você ouvir e pôr em prática, você vai ser uma bênção. Se você ouvir e não fizer nada a respeito, o resultado vai ser catastrófico. Ok? Então, que isso sirva de desafio para você. Que isso sirva de incentivo para você. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer algo. O que você não pode é ficar em cima do muro. Porque aí você não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Um edificou sobre a rocha. O outro edificou sobre a areia. Um é sábio e o outro é louco. E você?